Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. A mensagem proposta para essa noite tem como título Chamados à Conversão, o véu de Moisés e a vidência de Paulo. Só o tema já é bem chocante, né? Chamados à conversão. O Evangelho é uma grande voz que nos chama a uma conversão. Embora esse termo conversão já esteja um tanto saturado, né? Esse termo conversão tem sido usado de uma maneira assim tão livre que talvez poucos entendem com exatidão o que a Escritura chama de conversão. E a despeito desse ser um tema muito amplo, nós queremos explicar com clareza pelo menos um aspecto desse tema conversão. Do que nós devemos nos converter? Ou para que devemos nos converter? Devemos direcionar nossa face de um lugar para outro. É isso que nós queremos essa noite falar com os irmãos. E vamos usar, portanto, o texto de 2 Coríntios capítulo 3, em que o apóstolo Paulo faz uma exaustiva apresentação acerca de dois ministérios, né? Por isso nós colocamos aqui como subtítulo o véu de Moisés e a vidência de Paulo. Ou seja, nós vamos trabalhar nesses dois paradigmas. Vamos entender que tanto Moisés quanto Paulo são dois grandes ministros de Deus, que a Escritura nos traz. Podemos dizer que são duas personalidades, enquanto ministros que estruturam a Bíblia Sagrada em dois grandes testamentos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A partir de Moisés nós vamos observar que o símbolo que marca o seu ministério é o véu. É um véu que ele punha sobre a face. Portanto, o contexto que nós iremos tratar, importante que vocês se situem no contexto, é exatamente quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e lá ele então falou com o Senhor pela primeira vez, e quando ele desceu do monte, o seu rosto estava resplandecendo com um brilho, uma luz muito forte no rosto. Veremos ainda mais na frente uma luz ainda que desvanecente, mas era um brilho, era um fulgor, era uma glória. E Moisés então ele colocou um véu sobre a face para encobrir essa luz, né? Então esse é o primeiro contexto. E o segundo é a luz. Ali quando o apóstolo Paulo, ou no caso ainda quando Saulo de Tarso, ele está a caminho de Damasco, ele está num processo de perseguição da igreja, quando uma luz brilha sobre ele. Aquela luz que brilhou sobre ele, no primeiro momento, cegou os seus olhos. Era necessário que os olhos de Saulo de Tarso fossem cegados, porque o olhar de Saulo, naquela ocasião, era o olhar teológico da escola rabínica de Gamaliel. Ou sendo mais direto, o olhar de Saulo de Tarso era um olhar teológico do judaísmo, ou seja, era uma forma teológica de entender e de compreender as coisas acerca de Deus, mas que não tinha Cristo como a chave de interpretação. Então aquele olhar de Saulo tinha que ser tirado dele, para que então uma nova luz pudesse agora resplandecer na sua consciência e dos seus olhos, lhe dando uma nova percepção. De modo que o cair na estrada de Damasco, de Saulo de Tarso, representa a ruína de todo o edifício teológico que Saulo carregava por entendimento, mas o erguer-se de Saulo no caminho de Damasco começa um processo de edificação de um novo edifício, agora sob uma nova perspectiva, agora sob a luz meridiana de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, antes de nós entrarmos propriamente no que nós queremos apresentar aos irmãos, cabe aqui uma advertência a todos que estão ouvindo nesta noite esta mensagem. Isso porque o tema que nós vamos tratar hoje, ele é um tema fundamental. Ou seja, é a partir da compreensão desse tema que todo o restante da Escritura se entende. Não se pode ter uma compreensão exata do que a Escritura nos fala acerca de Deus, acerca da sua obra, acerca da sua salvação, se nós não compreendermos com clareza esse tema desta noite.
que nós colocamos aqui simbolicamente ou esteticamente o véu de Moisés, e a vidência de Paulo. É importante nós nos lembrarmos de uma palavra de advertência que Cristo nos faz em Mateus capítulo 6, versículo 23, quando Cristo diz assim: olha, se caso a luz que haja em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Pense comigo por um momento, queridos. Concentre-se agora nesta advertência de Cristo. Ele faz um questionamento e em seguida ele coloca então como uma resposta. Ele diz: caso a luz que há em ti sejam trevas, o resultado, que grandes trevas serão. Eu pergunto aos irmãos, os irmãos compreendem com clareza quando Cristo diz: se caso a luz que há em ti sejam trevas? Eu perguntava essa tarde para minha esposa: é possível que a luz seja trevas? O que os irmãos acham? É possível que a luz, afinal, a luz é o oposto de trevas. Ou a luz é luz e não trevas, e trevas não pode ser luz. Agora, quando Cristo diz: se caso a luz que há em ti sejam trevas, ele coloca uma possibilidade de que a luz que há em mim, ou a luz que há em você, seja treva. Nesse sentido, se a luz não pode ser trevas, pela própria lógica da questão, devemos entender luz aqui como sendo o entendimento, a compreensão. Como que ele dissesse: se caso a compreensão que você tem acerca de Deus, se caso a compreensão que você tem acerca do mundo, caso a compreensão, o entendimento que você tem das coisas relacionadas a Deus, seja o entendimento equivocado e, portanto, treva, e, portanto, o seu entendimento é reflexo de sua ignorância, que grandes trevas serão. Ou seja, Cristo nos adverte no sentido de que é possível que o nosso entendimento acerca de Deus, acerca da verdade, acerca do Evangelho, acerca de muitas coisas, vamos colocar acerca da Bíblia, pode ser que essa luz ou esse entendimento seja desconhecimento, essa luz seja treva, esse conhecimento seja desentendimento. Então é preciso que nós busquemos tirar dos olhos toda venda que porventura nos impede de contemplar a realidade, tirar o véu de Moisés dos nossos olhos. Os irmãos entenderão isso daqui a pouquinho, para que a luz meridiana que brilhou no caminho de Damasco possa resplandecer sobre nós, e assim então nos fazer experimentar de fato o ministério de Deus, que é o ministério da vida, que é o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Vamos ler comigo, convido vocês a pegarem suas Bíblias, vamos ler todo o texto, 2 Coríntios capítulo 3, quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 18. A mensagem dessa noite vai abordar esses 18 versículos. Então é preciso que vocês leiam comigo, porque logo após a leitura eu passo a apresentar uma série de aspectos que o apóstolo Paulo trabalha nesse texto, ok? A partir do capítulo 3, versículo 1, todo o capítulo 3, que diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, o primeiro sentido desse texto que nós devemos perceber é como Paulo constrói esse texto. Como é que Paulo tece os fios desse texto. Nós sabemos que um texto vem da palavra têxtil. Eu dizia que a primeira ideia desse texto, para nós podermos extrair o máximo de sentido do que o apóstolo Paulo quis nos ensinar nessa porção, é compreender como que Paulo, ele teceu os fios desse texto. A palavra texto, que vem da palavra tecido, significa o tecer fios, tecer ideias. Como que Paulo, ele construiu aqui o sentido desta porção, colocando sempre duas ideias em oposição. Ou seja, ele cria contrastes entre duas coisas. Quando nós colocamos aqui como título dessa mensagem, o véu de Moisés e a vidência de Paulo, esse título não foi um título inventado, um título arbitrário. Não é algo que nós estejamos aqui inventando para colorir, não é? Ou para dar uma certa aparência ao nosso discurso. Pelo contrário, quando falamos sobre o véu de Paulo e a vidência... Quando falamos sobre o véu de Moisés e a vidência de Paulo, para que todos entendam, o véu que encobre e impede a visão de Moisés, e a vidência, ou a visão, a percepção, a luz de Paulo, nós estamos exatamente extraindo esse sentido, essa dicotomia, essa oposição de sentido desse texto paulino, em que Paulo trabalha sempre num contraste de ideias. Do início ao fim desse capítulo, ele trabalha com contrastes de duas ideias, para sempre se referir, ora a Moisés, como ministro do Antigo Testamento, ora aos apóstolos do Novo Testamento. Ora, ele fala sobre uma falta de percepção da parte de Moisés ou da parte do povo do Antigo Testamento. Ora, ele fala de uma clareza e de uma percepção e de um sentido profundo da visão do Novo Testamento, a visão dos apóstolos do Cordeiro. E o primeiro contraste que nós vamos encontrar aqui, queridos, está em 2 Coríntios capítulo 3, exatamente no versículo 3. Acompanhe e perceba que Paulo trata aqui sobre a natureza distinta entre os dois ministérios. Para quem não sabe ainda, a Bíblia ela tem uma divisão básica, que é Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Apocalipse, ou melhor, desculpe-me, uma divisão básica. A primeira vai de Gênesis capítulo 1 até Malaquias capítulo 4, e a segunda parte que vai de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, grosso modo falando, tá bom? Sem entrar em muitos detalhes. Mas o fato é que o Antigo Testamento, no geral, ele se estrutura e se alicerça na aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai.
E o Novo Testamento se estrutura na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. São duas alianças que resultaram em dois testamentos. Precisamos entender e discernir essas duas coisas. E, portanto, o primeiro contraste que Paulo apresenta nesta porção está no capítulo 3, veja na sua Bíblia, versículo 3, quando Paulo diz: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E aqui ele começa a apresentar duas colunas, uma que se refere ao Antigo Testamento, outra que se refere ao Novo Testamento. Não pensem que um seja complementar ao outro, porque cada um traz em si uma natureza distinta. Quando ele diz que nós temos já manifestado no nosso coração como cartas de Cristo, escrita, ele diz, não em tábuas de pedras, mas escrita no nosso coração. Ele apresenta aqui a natureza do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como algo externo ao homem. Não escrita em tábuas de pedra, que por mais que a lei dada a Moisés no Monte Sinai, como está em Romanos capítulo 7, é dito que seja santa, justa e boa, porque ela reflete a natureza de Deus, mas estavam ali escritos fora do homem aquilo que de bom se podia entender de Deus. Estava fora do homem, escrito em tábuas de pedra, aquilo que é justo em Deus e a santidade de Deus, mas não estava ainda dentro do homem, ao passo que o ministério apostólico, que é o ministério do Novo Testamento, que é o ministério da Nova Aliança, é um inscrever dentro do coração do homem. Esse primeiro contraste, ele é essencial para todo o discernimento do que seja a vida cristã. É essencial para nós entendermos até mesmo como acontece a salvação de Deus em nós, uma vez que nós começamos a falar de salvação já há 2 semanas. É importante entender isso. Basta que os irmãos, por exemplo, leiam Mateus capítulo 23. Mateus 23 é um capítulo de ouro dentro dos evangelhos, porque ali Jesus claramente, ele expõe a condição da liderança do povo de Israel, uma vez que porque eles viviam pelo ministério da lei, escrita em tábuas de pedra, eles tinham tão somente uma mera aparência, uma aparência externa. Jesus fala assim, pelo menos em 2 lugares, ele diz que nós precisamos atentar, quando ele diz, ai dos fariseus e escribas, porque eles, por fora, eles parecem como um sepulcro caiado, ou seja, eles são como um sepulcro pintado a cal. Talvez se Jesus falasse essas palavras hoje, ele dissesse que eles eram como sepulcros de mármore. Quem já foi em alguns cemitérios, talvez de cidades um pouco mais, que tem uma economia melhor, logo você vai perceber grandes sepulcros ali de mármore, com anjos de mármore esculpido, muito bonito por fora, aquela beleza, mas como está a condição interior daquela pessoa? Ora, se você abrir aqueles sepulcros, o que você vai encontrar lá dentro? Muitas imundícias, Aquele corpo já ali destruído, aqueles vermes, gusanos, aquela podridão. É assim que Jesus retrata os escribas e fariseus do Antigo Testamento, dizendo que eles tinham toda uma aparência externa, ou seja, eles se vestiam ali com aquelas indumentárias apropriadas, com aqueles filactérios, os anciãos ali certamente muito bem vestidos, os sacerdotes com a mitra na cabeça, o sumo sacerdote com um éfode sobre o peito, ou seja, tudo era muito belo, tudo era muito harmonioso, tudo era muito bonito. Mas Jesus, ele tem uma preocupação, ele quer saber como está o interior do homem. Isso porque toda obra de transformação, ela nunca começa por fora. Nunca uma semente, ela vai germinar e crescer a partir da sua casca externa. Pelo contrário, a casca de uma semente tem que romper-se, para que do seu interior o germe da vida possa crescer, e crescendo, possa então chegar à maturidade, ao seu florescimento, e então à sua frutificação. No outro momento também, Mateus 23,
Jesus, falando dessa questão externa dos escribas e fariseus, ele diz assim: olha, limpa primeiro o interior do prato e o restante ficará limpo. É uma figura que Cristo usa para dizer como que os fariseus e escribas estavam muito preocupados com a mera aparência externa. Portanto, entendamos que os dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento, o Antigo representado pela lei de Deus escrita em tábuas de pedra, e o Novo Testamento representado pela lei de Deus inscrita no coração do homem, na consciência humana, já nos apresenta a natureza desses dois testamentos. Isso porque o Primeiro Testamento, como a própria Escritura claramente nos ensina, era ali os rudimentos acerca de Cristo. Ou seja, a própria linguagem era uma linguagem rudimentar. O serviço, o culto, a adoração que eram prestados a Deus, todos eram mediante coisas que se oferecia exteriormente, esteticamente a Deus. Os sacrifícios, as festas, os sábados, tudo o que se fazia, tudo o que se prestava, tudo o que acontecia, estava sempre numa esfera de natureza material. Mas quando nós passamos do Antigo para o Novo Testamento, quando passamos de Malaquias para Mateus, acontece uma transição. Essa transição precisa de ser percebida. Logo na entrada do Novo Testamento, o que nós vemos? O Cristo de Deus que se encarna e se faz homem. E como homem, agora, Deus encarnado, vivo, ele se torna o templo vivo de Deus, e agora ele começa a convidar a todos os homens, chamando os homens para agora se encontrarem consigo mesmo. Leiam depois os evangelhos, leiam com atenção, e vocês perceberão que Cristo não está absolutamente em nenhum momento preocupado com nada que seja meramente estético. Jesus não está preocupado com nada, absolutamente, que seja exterior. Todo o olhar de Cristo se volta agora para dentro do homem. Por isso o conflito entre Cristo e a religião judaica. Por isso o conflito entre Cristo e os líderes da religião judaica. Todos os conflitos ali entre Cristo e os líderes da religião se davam exatamente nesse choque de entendimento. Porque os líderes estavam sempre a exigir o cumprimento das coisas externas da lei. Para eles o que valia era exatamente que você desse ali o dízimo, ali calculado de todas as coisas, de todos os ganhos, ali meticulosamente, ali articulado, até para poder representar. Cristo diz: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, ou seja, vocês são meticulosos nessas coisas. Entretanto, vocês se esquecem do que há de mais importante na lei. Ora, o que é de mais importante na lei? Cristo responde: a fé, a justiça e a misericórdia. Cristo está sempre se voltando para dentro do homem. Veja as parábolas de Cristo, quando ele fala ali a parábola do filho pródigo, quando ele fala a parábola do bom samaritano, tantas parábolas que ele vai dizendo, todas elas discorrem o olhar de Cristo para dentro do homem, sondando o coração, enquanto os líderes ficavam ali certamente desajeitados diante de Cristo, porque eles olhavam sempre para o exterior. Uma grande prova do que eu estou dizendo, desse aspecto interior e exterior, é aquele caso da mulher adúltera, João capítulo 8. Interessante como que os líderes chegaram. Eu fico imaginando, até porque já passei por cenas bem semelhantes a essa. Talvez não chegasse a um apedrejamento físico, mas o apedrejamento emocional e espiritual sempre acontecia. Aqueles homens levando uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Nós temos aqui todo um cenário montado, tudo certo. Nós temos primeiramente uma mulher pecadora, uma mulher que era uma mulher adúltera na sua conduta cotidiana. Nós temos um delito, porque ela foi pega em flagrante ato de adultério. Nós temos a lei que condena aquele ato. Nós tínhamos ali os representantes do sinédrio, anciãos, representantes ali do povo, ali líderes exigindo o cumprimento do que dizia a lei.
Tudo está certo para que aquela mulher fosse apedrejada. Tudo externamente bem desenhado. Externamente nada faltava. Quem olhasse de fora falaria: essa mulher já era. Essa mulher não viverá mais um dia sequer. Porque não tem o que Cristo pode fazer. Cristo pode ser bonzinho, pode ser o que for, mas ela é uma pecadora, ela cometeu um delito, a lei condena claramente, está escrito, externamente está escrito que a adúltera deve ser apedrejada. A adúltera e o adúltero devem ser apedrejados. Os juízes estavam ali, tudo estava montado esteticamente, exteriormente, mas ali estava também aquele que nos convida a uma conversão, aquele que nos convida a sair dessas páginas do Antigo Testamento, no sentido de sair dessa exterioridade da lei, dessa visão periférica acerca de quem é Deus, dessa visão periférica acerca de quem é o homem, dessa visão periférica acerca do que seja o pecado, e diz: que tal nós olharmos para dentro de nós? E Cristo diz então: quem de vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Puxa, mas que coisa extraordinária. Diz a Escritura que naquele momento, todos aqueles que estavam ali armados de pedras, disseram que eles foram arguidos na própria consciência. Ou seja, naquele momento eles se voltaram para dentro de si, para que eles se percebessem. E não foi uma mera lição de moral que Cristo deu. O versículo 12, que encerra esse episódio do capítulo 8 de João, encerra dizendo assim, de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Naquele momento Cristo resplandeceu no coração e na consciência de todos aqueles homens, uma iluminação interior. Eles são chamados agora para deixar de olhar externamente para as coisas e olharem para dentro de si. E ao olharem para dentro de si, o que encontraram? Todos não eram menos pecadores do que aquela mulher. Quantos ali, porventura, não praticavam o mesmo pecado que aquela mulher? Talvez quantos pagantes para aquela mulher não havia no meio daquela multidão? Quem sabe o próprio adúltero que estivera com ela no flagrante ato estivesse também ali segurando uma pedra. Ou quantos ali que armaram, o texto diz que ali foi uma armação, então não envolvia apenas um adúltero e uma adúltera, envolvia uma corja de pessoas querendo pegar Jesus num deslize, numa contradição. E portanto esses que estavam ali, que pegaram a mulher e o homem no flagrante ato, estavam vendo a cena do adultério, e vendo tal cena, também não estavam eles corrompidos de maldade, de impureza nos seus corações? O primeiro contraste que Paulo coloca quando ele diz que nós, enquanto servos de Deus, na base de uma nova aliança, nós somos aqueles em cujo coração foi inscrita a lei de Deus. Ou seja, nós somos uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivente, e não somos como que uma tábua de pedra escrita, como que apenas exteriormente nos informa. Este é o primeiro contraste que Paulo apresenta. O segundo contraste está no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 6. Acompanhe. Quando falando sobre Deus, ele diz: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vejam como Paulo trabalha novamente os contrastes. Ele diz: olha, Deus nos fez, ou nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, a nova aliança, esse termo nova aliança, implica necessariamente que existe uma aliança anterior. Essa aliança se chama nova porque existe uma anterior, que agora diante da nova se chamará velha aliança, ou que seja antiga aliança. Duas alianças que Deus fez com o seu povo. A primeira aliança que se chamará antiga aliança, e agora essa nova aliança que Cristo nos traz. E esse contraste que Paulo traz aqui no versículo 6, ele diz: olha, a aliança do Espírito é a aliança da vida. Olha só o versículo 6:
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha o contraste, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o contraste é que a antiga aliança é a aliança da letra que mata, ao passo que a nova aliança é a aliança do Espírito que dá vida. Alguém poderia perguntar, ora pastor, mas qual o sentido? Como eu posso entender que uma aliança é da morte, a outra é da vida? Aqui está a grande questão. Precisamos compreender, queridos, que a antiga aliança, que a velha aliança, ou que seja o Antigo Testamento, foi uma aliança que ela era como tivesse dois propósitos, um velado e o outro expresso. O sentido velado é o que Paulo abundantemente vai nos mostrar, sobretudo em Romanos capítulo 7 e capítulo 8, no 7 com muito maior propriedade. Ele explica o seguinte, que a antiga aliança, a aliança da lei, a aliança mosaica, a aliança do Sinai, ela tinha um propósito oculto, que era, quando Deus deu a lei ao homem, Deus sabia que o homem não a cumpriria absolutamente. E a razão é simples, porque a lei de Deus é espiritual, o homem é o quê? Carnal. Alguém pergunta, mas como é que Deus daria ao homem uma lei que o homem não seria capaz de cumprir, capaz de realizar? Mas isso não era nenhuma armadilha de Deus para o homem. Deus não faz armadilha para ninguém. Deus não é maldoso. Mas o sentido é que quando Deus deu a lei para o homem, era a intenção de Deus levar o homem à compreensão de que ele, o homem, era incapaz de cumprir com a vontade de Deus, porque todo o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento externo. Agora, é lógico que Moisés não vai chegar com a lei, ó pessoal, vocês não vão dar conta de cumprir a lei, fiquem de antemão sabendo, e portanto, está aqui a lei, mas eles não conseguirão. Não teria sentido. Por isso, quando nós lemos a entrega da lei, lá no Antigo Testamento, livro de Êxodo, a partir do capítulo 20 em diante, e mesmo depois em Deuteronômio, centenas de vezes é dito, Deus dará lei para que vocês cumpram, para que vocês obedeçam, para que vocês sigam. Ou seja, esse é o propósito expresso. Vocês devem cumprir isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus já sabia, Deus não era nenhum inocente, que daria ao homem uma lei, sem saber se o homem cumpriria ou não. Deus sabia que o homem não alcançaria o cumprimento daquela lei. E ainda assim ele deu, e ainda assim ele exige o cumprimento dessa lei. Com qual propósito? Deus quer apenas mostrar para o homem, olha o quanto que vocês não podem. Primeiramente, mostrar a fraqueza humana, mostrar que o homem, quando não tem uma nova consciência gerada pelo Espírito de Deus, quando não tem um novo coração gerado pelo Espírito de Deus, a despeito de toda boa intenção, esse homem nunca poderá se tornar uma expressão verdadeira do próprio Deus, absolutamente. Mas convencer o homem disso é tão difícil, é tão complicado você convencer o homem que ele não pode, que ele não consegue, que ele não dá conta, que todo o esforço do homem, o máximo que pode produzir é uma vida de hipocrisia, é aquela mera aparência de achar que cumpre, mas que no final não cumpre. Vamos nos lembrar de alguns textos. Texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10 em diante. Tiago diz, olha, aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto. Gente, pensem nisso em nome de Jesus. Nós temos que ler a Escritura com entendimento. Olha o que está sendo dito, aquele que cumpre toda a lei. Poxa, essa pessoa é um herói, né? Mas, como todos são pecadores, todos pecaram e destituíram da glória de Deus. Então esse que cumpriu toda a lei, digamos que ele tenha tropeçado num único ponto. Na verdade, eu não conheço esse homem que cumpre toda a lei e tropeça em um só. Eu conheço muitos que tropeçam em toda a lei e cumprem um só. Mas cumprir toda a lei e tropeçar num só é muito difícil. Mas convencer o homem disso é muito difícil. Mas vamos pensar hipoteticamente. Tal indivíduo cumpriu toda a lei, mas tropeçou num ponto. Esse se torna culpado
de todos os outros. Ou seja, não existe meio termo. Ou o homem é cumpridor de toda a lei, ou o homem então ele é culpado, ele é transgressor, e se é transgressor está debaixo de condenação. Então a primeira coisa que Paulo intencionava ali, quando ele fala que Deus deu a lei ao homem, era mostrar que o homem é incapaz de ser aquilo que Deus deseja que ele seja. O homem é incapaz de si mesmo de alcançar o propósito para o qual Deus o criou. E o segundo motivo, não somente mostrar a fraqueza, mas mostrar que se este homem fraco é um transgressor, então ele é culpado. Se ele é culpado, ele está debaixo de condenação. A lei, portanto, no sentido velado, tinha essa intenção, de levar o homem a essa conclusão fundamental. Qual conclusão? Que Paulo coloca em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou. Mas no sentido explícito da lei, era: vocês devem cumprir a lei, devem guardar seus mandamentos, seus estatutos. E portanto, nesse jogo entre o homem sendo fraco e não conseguindo, mas havendo uma ordem para que ele alcance e cumpra, isso geraria todo o propósito da antiga aliança: mostrar ao homem a sua fraqueza, mostrar ao homem a sua incapacidade, mostrar ao homem o seu pecado e demonstrar que o homem no pecado está debaixo de condenação. Portanto, o fim, a convergência de todo o ministério do Antigo Testamento, que é o ministério da lei, é conduzir o homem a esse estado de morte. Esse estado de morte. Por isso que é dito em Colossenses capítulo 2, se referindo à lei, que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Então olha, entenda claramente. Olha uma outra maneira de Paulo falar sobre o mesmo Antigo Testamento. Ele diz que era um escrito de dívida. Por que dívida? Porque a lei, uma vez que exige, o homem não alcança, o homem se torna o quê? Devedor. E esse escrito de dívida constava de quê? De ordenanças. E era contra nós por quê? Porque esse ministério era o ministério da morte. Então imagine que Deus, na sua suprema inteligência, na sua suprema razão, Ele, querendo mostrar ao homem e conduzi-lo à salvação, Ele fala: primeiramente eu vou criar um ministério. Entenda ministério no sentido mais apropriado da questão. Você pode pensar num governo de qualquer nação que seja, e esse governo ele tem um propósito de levar a cabo o seu projeto de governo, seu plano de governo. Para isso ele precisa de um ministro da educação, para fazer acontecer a educação de acordo com o seu plano de governo. Então, para que esse plano se realize, estabelece-se um ministério e coloca ali um ministro que deve agora levar a cabo aquele propósito. Então olha Deus como é sábio. Ele fala: olha, primeiro ministério é o ministério da condenação e da morte. Veja na sua Bíblia, capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículo 9. Porque se o ministério da condenação, tem na sua Bíblia o ministério da condenação? Vocês já ouviram falar que havia um ministério da condenação? Se há o ministério da condenação, o ministro desse ministério é o ministro do quê? Da salvação? Quem é o ministro do ministério da condenação? Imagina você passando pela esplanada dos ministérios: Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério da Condenação. Essa é uma ideia para vocês poderem ter uma noção. Deus estabelece no Antigo Testamento um ministério chamado Ministério da Condenação, e coloca um ministro, e esse ministro, portanto, só pode ser um ministro da condenação. E se a condenação é a morte, ele também é um ministro da morte. Olha o capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Então esse ministério do Antigo Testamento é o ministério da letra, é o ministério da morte, é o ministério da condenação,
cujo ministro é o ministro da condenação e ministro da morte. Ele fala: pastor, mas qual o sentido disso? Ah, queridos, você tem que ler Deuteronômio capítulo 28. É lá em que você vai encontrar todo o desdobramento da lei mosaica, o que aconteceria. Eu quero ler com vocês, abra a sua Bíblia, Deuteronômio. Para quem não sabe, vai saber agora. Estava o povo de Israel no deserto. Moisés dividiu as 12 tribos. Ele coloca 6 tribos ao pé do monte Gerizim, outras 6 ao pé do monte Ebal. E agora ali Moisés entra aqueles dois grupos. Ele se propõe a apresentar o que aconteceria com aquele povo no descumprimento daquela lei. Vocês vão encontrar no capítulo 27, a partir do versículo 11, ou o capítulo 28, a partir do versículo 15. Como é muita coisa, eu vou ler somente o 28, a partir do 15, para os irmãos terem uma ideia. Tá bom? O que era o ministério da condenação e da morte, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir alguns mandamentos e alguns estatutos? Todos? Mas todos? Mas Tiago disse que se alguém cumprir todos e tropeçar num só, é culpado de todos. Então, ou ele cumpre o todos absoluto, ou ele está enrolado. Veja o texto: será, pois, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E ele passa a dizer: maldito serás tu na cidade. Ao indivíduo fala: mas qualquer coisa eu fujo para o campo. Aí ele diz: e maldito serás no campo. Não tem para onde correr. 16, maldito serás tu na cidade, maldito no campo. 17, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e o calor ardente, e a secura, e o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que o espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com os tumores, com sarna, com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito, e daí em diante é muita maldição para ficarmos gastando aqui o nosso precioso tempo. Pastor, mas Deus faz tudo isso contra alguém? Entenda, eu falava que a lei tem um propósito velado e um propósito explícito. O explícito é falar assim: essa é a condição que cairá todos os transgressores. Mas, na verdade, o intento de Deus ao dar a lei ao homem, ao estabelecer o ministério da morte, o ministério da condenação, era falar assim: levem esses homens a entenderem que eles são incapazes,
Somente quando o homem entender que ele não pode, que ele não consegue, é que ele poderá clamar do seu interior dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele atentar para clamar por um Salvador que lhe possa salvar, que não seja ele próprio, alguém que tenha o poder. Por isso então que haveria de vir a nova aliança. Aquela primeira aliança, nós veremos daqui a pouco, ela passaria para ceder lugar a uma outra aliança. Aí Deus colocaria agora um outro ministério com um outro ministro. Esse ministério outro, que é o ministério da nova aliança, como está no capítulo 3, versículo 6, é o ministério do Espírito, é o ministério da vida. Como está no versículo 9, é o ministério da justiça. Ou seja, é um ministério que haveria agora de levar a cabo o propósito de conduzir o homem de volta à vida. E esse ministro desse novo ministério é o próprio Cristo. Cristo agora haveria de dirigir esse ministério. Então entenda que esse segundo contraste apresenta dois ministérios, um da morte, outro da vida. Aquele da letra, este do Espírito. Aquele da condenação, este da justiça. Se nós não entendermos que a Bíblia trabalha nessa divisão binária, sendo que o primeiro ministério não visava exatamente a condenação, mas visava mostrar ao homem, levá-lo à compreensão de que ele por si só não consegue e consequentemente estaria condenado, é apenas um meio de Deus levar o homem à compreensão de si mesmo, mas que o Novo Testamento agora é o cumprimento da vontade de Deus. Isso nos leva a um terceiro contraste. Capítulo 2, 3 de 2 Coríntios, versículos 7 a 9. Quando diz: e se o ministério da morte, para quem tem dúvida o que é o ministério da morte, veja o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em quê? Em pedras. Se pergunte para si mesmo: o que foi escrito com letras em pedras? Êxodo 31, 18, para você verificar. E se o ministério da morte, que ministério é esse? É aquele que é da letra, por isso diz que foi gravado com letras em pedras. Se esse ministério se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi de glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E agora esse terceiro contraste é o contraste das glórias. O ministério da antiga aliança, ministério da condenação e da morte. É dito que esse ministério, gravado com letras em pedras, e portanto o ministério da lei, ele teve glória. Ou seja, ele foi glorioso. Não há nenhum demérito no que diz respeito a este ministério em si mesmo. Ou seja, enquanto o ministério que visava levar o homem à compreensão das suas misérias, ele é excelente, ele é glorioso, inclusive ele teve uma glória, e essa glória é representada, nós vamos ler um pouco mais daqui a pouco, pelo rosto de Moisés, que resplandecia aquela glória. Poxa, hoje mesmo eu li o comentário de um irmão no Facebook. Ele comentou o post da mensagem dessa noite. Ele diz: olha, não é possível ler o Antigo Testamento e não chorar, não sorrir, não se apaixonar. É uma coisa extraordinária e portanto eu não tenho... Alguns pensam que tem que abolir o Antigo Testamento, mas para mim ele tem uma importância tremenda. Eu entendo o que esse irmão diz. Ele está olhando para a glória do Antigo Testamento. Tem glória. Ninguém disse que não tem glória. Ora, o problema é você não entender uma coisa, meu querido. É que se o ministério da morte teve glória, aquela glória representada pelo brilho no rosto de Moisés, Moisés subia ao monte, falava com Deus, voltava o seu rosto, parecia um sol do meio-dia. Mas quando dava meio-dia, estava parecendo um sol das 6 da tarde, porque ia acabando aquela glória. Paulo diz: se o ministério da antiga aliança, se o ministério da lei, escrito em tábuas de pedra, teve glória, agora você imagina, olhe para mim, imagine
o ministério do Espírito. É muito mais glorioso, uma glória muito maior, é uma sobre-excelente glória. E para os irmãos entenderem, não é somente nesse lugar que se diz isso, mas há um texto que eu quero fazer os irmãos se lembrarem. Quando lá no Antigo Testamento, lembra que Moisés, ou melhor, Salomão construiu o templo, lembram? E esse templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, foi destruído por ocasião ali, quando o povo de Israel foi levado, exilado para Babilônia. Agora do retorno do povo de Israel, já nos livros de Esdras, Neemias, Zacarias, ali mediante o trabalho de Zorobabel, de Josué, na reconstrução do templo. Enquanto eles reconstruíam o templo, Joel chegou a dizer assim: olha, a glória desta segunda casa será muito maior do que a glória da primeira casa. Estranho, porque se você querer entender esse texto, a partir dos dados históricos, assim, poxa, mas então o templo que foi reconstruído e depois foi restaurado por Herodes, de fato ele ficou muito mais bonito, muito mais chique do que o primeiro templo de Salomão. Alguém pode querer fazer tal comparação, mas o que o profeta queria dizer é que esse templo do Antigo Testamento é o primeiro templo, porque o segundo templo é o templo vivo do Novo Testamento, em que Cristo é primeiramente o templo vivo, e então todos os que creem verdadeiramente em Cristo formam com Ele uma grande casa, um grande templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o templo de Deus, que é a casa de Deus, no sentido de que então esta primeira casa do Antigo Testamento teve glória, mas a glória da segunda casa seria uma glória muito maior do que a primeira. E quem traz tal interpretação desses dois templos não sou eu, não é algo arbitrário, é o próprio evangelista João, quando ele coloca aquele episódio no capítulo 2, quando Cristo chega para os líderes da religião judaica e diz assim: olha, destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Aí eles ficaram questionando: ora, mas se 46 anos foram necessários para construir esse templo, como é que ele pode reconstruí-lo em 3 dias? Aí vem o capítulo 2, versículo 20. Isto dizia ele com respeito ao seu corpo. Ou seja, esse santuário, vocês poderão matá-lo, mas em 3 dias eu o ressuscito. E agora esse templo em ressurreição será muito mais glorioso que o primeiro. Então entenda que claramente se vê a distinção de glória. Não estamos tirando a glória do Antigo Testamento, estamos dizendo que a glória do Novo Testamento é infinitamente superior à glória do Antigo Testamento. Isso para que ninguém pense, que nós estejamos simplesmente tentando anular alguma coisa. É o apóstolo Paulo ensinando. Me recordo quando eu era criança, eu sempre fui um cristão muito fervoroso, muito. Na base daquilo em que eu creio, eu sigo com muita veemência, com muita força. Eu não consigo ser um cristão morno. Ou eu sou todo por aquilo que eu creio, ou não sou nada. Não é? Se vocês me virem aqui, eu estou todo. Mas se eu não estiver todo, eu não estarei aqui. Tenho certeza disso. Me recordo, eu era criança, e eu, pentecostal, aquele tempo, canela de fogo, gostava de monte, jejum, oração, línguas estranhas, labareda de fogo. Eu era desses, Nela, Alan também. E eu me recordo, irmãos, eu me regozijava, eu clamava, eu buscava, eu queria sentir, eu queria me encher, eu queria tremer, eu queria que descesse fogo do céu, alguma coisa tinha que acontecer. E tinha um cântico que eu me lembro que eu cantava, mas eu cantava com toda a minha alma, e eu chorava quando eu cantava aquele cântico. Era um corinho que dizia sobre o rosto de Moisés, quando eu falava assim: brilhava, brilhava. Já no final do cântico, Deixa eu ver. Moisés subiu, a sarça ardia, não se consumia, queria saber. Enfim,
Eu não sei se eu estou se é essa canção mesmo que eu quero me lembrar. Eu sei que dizia o seguinte, que o rosto de Moisés brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. E essa canção dizia que eu queria que o meu rosto brilhasse. Irmãos, e eu queria que o meu rosto brilhasse naquele tempo. Eu queria chegar em algum lugar e alguém falar assim: olha, mas o seu rosto está brilhando. Eu sempre desejei por isso. Era algo que me fascinava. No dia que eu me deparei com esse texto que diz que muito maior é a glória do Novo Testamento, da nova aliança, do ministério do Espírito, das realidades espirituais. Puxa vida, foi o remédio que aliviou meu coração daquele desejo de ter meu rosto brilhando. Porque existe uma glória superior. Agora alguém pode falar assim: não, pastor, mas eu acho que são duas coisas complementares, né? Ali é uma glória, né? Lógico que ela era menor porque não tinha Cristo, né? Mas é aquela glória que vai ganhando dimensão até explodir-se no Novo Testamento, se somar para gerar uma grande luz. Paulo traz o quarto contraste. E aí não tem como você pensar dessa maneira, porque no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículo 10 e 11, ele diz: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece. Ou seja, não existe nenhuma continuidade. Pelo contrário, acontece uma ruptura. Só vai começar este Novo Testamento em toda a sua glória quando aquele primeiro acabar plenamente. Leia na sua Bíblia: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual e sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Irmãos, há um entendimento muito equivocado, e eu preciso trabalhar isso na mente dos irmãos, no coração dos irmãos, pela luz da Escritura. Aqueles que pensam que os testamentos são continuidade, que ele vai ganhando velocidade, ritmo, até desaguar no novo, se misturar as novas águas do novo e criar um grande oceano. Não é bem assim. Não existe continuidade. Os irmãos poderão encontrar isso claramente em Mateus, essa explicação, no capítulo 9, versículos 15, 16 e 17, quando alguns discípulos chegaram para alguns fariseus, né, ou discípulos dos fariseus, chegaram para Cristo e disseram assim: olha, Jesus, me responda uma coisa, por que nós, os discípulos de João, nós jejuamos, e os fariseus também jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Não é estranho, não? Olhem para mim, em nome de Jesus. Olha a pergunta, vamos entender o que está escrito. Por que nós, discípulos de João, da tradição dos essênios, por que nós jejuamos? Existe lá todo o regulamento da lei, os jejuns determinados. A tradição nos mostra os jejuns semanais. Os fariseus também seguem a mesma ordem. Por que os teus discípulos não jejuam? Boa pergunta. E Jesus dá uma resposta que eles não entenderam. Até hoje não entenderam. E não somente eles não entenderam, até hoje os cristãos também não entenderam coisa nenhuma. Até hoje a maioria, né, dos cristãos, eles falam assim: você sabe por que eles não jejuam? Bem, vou responder porque não jejuam no segundo momento da minha resposta, disse Jesus. Mas no primeiro momento, entenda uma coisa. Princípio: não se põe vinho novo em odre velho. Porque se você colocar vinho novo em odre velho, o odre vai romper-se e o vinho se perderá. Outra metáfora: não se põe um remendo de pano novo, ou melhor, não se coloca um pano novo por remendo numa veste velha, porque você vai costurar
quando então lavar, quando puxar, porque o tecido novo tem mais força e o velho já está desgrenhado, ele vai romper e a rotura vai ficar maior. O que Cristo quer dizer por vinho novo, tecido novo, numa relação de contraste, vinho novo com odre velho, tecido novo com veste velha? Num vinho novo, odre velho, ele quer dizer, olha, a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho, que se instaura na base de uma nova aliança, de um novo concerto, de um novo pacto, de um novo ministério, com um novo ministro. Essa mensagem é um vinho novo. E você não pode querer usar para conter esse vinho novo, esta mensagem nova, dentro de um recipiente antigo. Ou seja, a mensagem do Novo Testamento não cabe dentro do odre do Antigo Testamento. Todos que tentarem colocar a mensagem do Novo dentro do Antigo, rompe-se com o Antigo. Porque o vinho é tão forte. Quando ele começar ali a ferver, a fermentar, começar a se movimentar, o Antigo Testamento não vai suportar. Não vai suportar. Porque a mensagem do Cristo é mensagem de graça, de amor, de perdão, de misericórdia. E o Antigo Testamento é o ministério da condenação e da morte. Não tem como reunir essas duas coisas. E aqueles que tentarem reunir, vai criar uma ruptura muito grande nesse odre do Antigo Testamento. E o pior, ele vai ficar tão triste porque esse odre se rompeu. Vai ficar tão concentrado nesse odre que se rasgou, e a mensagem, portanto, que ele colocou dentro, vai se perder. Quantos cristãos estão hoje nessa tentativa? É como que ele dissesse, na segunda metáfora, não se pode pegar um tecido novo. Entenda, tecido são ideias que se entrelaçam, são fios que se entrelaçam, quando você compara texto com tecido. Então a mensagem do Novo Testamento é um tecido novo. A mensagem do Novo Testamento deve ser feita uma veste nova, de um tecido novo. Você não pode querer pegar o Cristo do Novo Testamento, que é esse tecido novo, para fazer um remendo no Antigo Testamento. Tentar reunir os dois é tentar remendar as brechas do Antigo Testamento. Porque você só pode colocar um remendo onde tem uma rotura. Então o Antigo Testamento, como uma veste velha, está cheio de roturas. Essas roturas são próprias dos homens, da história, do entendimento, da escrita. E você vai lá tentar vou colocar Cristo aqui, vou tentar dizer que vai dar certo. Rapaz, quando você tentar fazer isso, a rotura do antigo vai ficando cada vez maior. Quando você começa a querer reunir as duas coisas, não dá certo. É Cristo dizendo, se você não pode colocar vinho novo em odre velho, e nem colocar um tecido novo como um remendo numa veste velha, significa você não pode reunir o novo e o velho. O novo é algo que vem para permanecer eternamente. E o velho, ele se extinguiu lá em Cristo. Assim como o rosto de Moisés brilhava. Olha em 2 Coríntios capítulo 3. Veja o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Lembra da história lá? Leia depois Êxodo 34. Moisés subia, falava com Deus, o rosto ficava fulguroso, fulgurante, aquele sol, aquele brilho. O povo de Israel olhava e não podia contemplar, tamanho era aquela glória. Só que aí, Moisés descia do monte às 6 horas da manhã, aquele brilho. Quando dava 9 da manhã, o brilho estava mais brando, o povo já podia dar uma olhadinha rápida. Quando dava meio-dia, estava aquele brilho morto. 3 da tarde, estava quase uma vela. 6 da tarde, mais nada. Moisés tinha que voltar ao monte para reabastecer o brilho. E aí falava com Deus, voltava com o rosto brilhando.
mas o brilho ia acabando. Toda vez que acontecia isso, ele voltava, e aí ele colocou um véu sobre a face. Capítulo 3, versículo 7. Primeiro argumento. Por que Moisés colocava véu sobre a face? Era porque o povo de Israel não podia olhar para a glória, que era muito grande. Talvez seja este a razão imediata que Moisés apresentou. Vocês não podem olhar, é muito forte. O problema, preste atenção nesse detalhe, é que colocando o véu sobre a face, quando então esse brilho acabava, o povo de Israel não percebia que tinha acabado. Moisés então voltava a Deus para reabastecer a glória, sim ou não? Atenção, está aqui Moisés no meio do povo, está aqui o véu, ele precisava reabastecer aquela glória. Quando ele se voltava ao Senhor, dirigindo-se a ele, para reabastecer, o que ele tinha que fazer? Ele retirava o véu. Esse vai ser o argumento de Paulo dizendo que quando alguém se converte ao Senhor, retira-se o véu. O problema é que Moisés voltava a pô-lo e descer ao povo. Então veja que o que Paulo ensina claramente, versículo 11, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aquele brilho de Moisés no seu rosto, ele ia acabando pouco a pouco, porque tinha um significado. Olha como a Bíblia deve ser lida espiritualmente. E Paulo teve uma sensibilidade profunda de olhar para a história de Moisés, e ali, inspirado pelo Espírito Santo, na comunhão com Deus, Paulo obteve de Deus o discernimento do significado. O rosto de Moisés tinha um brilho, tinha uma glória, maravilha, nada contra, beleza, mas essa glória, ela era uma glória desvanecente, para sinalizar que a obra que ele realizava, que o ministério que ele cumpria, era um ministério que também tinha seus dias contados para acabar. E sabe quando foi que acabou? Quando Cristo, na cruz do Calvário, depois de ter cumprido tudo o que dizia a lei a seu respeito, ele disse: Pai, está tudo consumado. Naquele momento, a luz da antiga aliança se apagou para sempre. Tem até um cântico, muito bonito por sinal, que fala sobre esse texto. Então eu não tenho muita certeza se o autor dessa canção, se ele entendeu o que ele falou, mas ele falou uma coisa tão bonita, tão certa, e num dado momento ele tropeça. Ele diz assim: olha, o véu que separava já não separa mais. Agora ele diz: a luz que outrora apagava, agora brilha cada vez mais. Eu não entendi se ele quis dar continuidade, ou se ele quis dizer: outrora havia uma luz que se apagava, agora há uma luz que brilha cada vez mais. Talvez seja esse o sentido que ele quis colocar, mas nem sempre numa música é possível colocar com esses detalhes todos, que talvez não cabe, né? Lá no campo frasal, melódico, né? Não sei. De todo modo, a ideia é: aquela luz se apagava para dizer: esse ministério tem os dias contados. Assim como a luz vai se acabando, esse ministério também vai se acabando, até se apagar completamente. Quando Cristo vier com o Novo Testamento, a nova aliança, esta é uma luz permanente. E por que é permanente? Porque esta é uma luz da essência do homem, dentro do homem. É aquilo que Deus constrói eternamente dentro do homem, e não simplesmente um conjunto de coisas esteticamente exteriores para representar as realidades vindouras. Último ponto, quero concluir essa mensagem, é o que está no versículo 12 em diante de 2 aos Coríntios, e na minha sinopse eu coloquei um velho problema ainda atual. Um velho problema ainda atual. Pastor, qual é o problema? É que tudo isso que eu disse aqui para vocês, há muitos que agora me ouvem, e é provável que alguns não concordem.
Talvez alguns estejam aí dizendo, mas tal, eu sei disso porque afinal de contas eu preguei a minha vida inteira. E quantas vezes eu preguei essa mensagem, sempre houve aqueles que não concordaram. Não concordo, não consigo perceber, não consigo entender dessa maneira. De fato, aqueles que não entendem, você faz parte de um velho problema que hoje é atual. Ou seja, o problema que aconteceu naquele tempo, ele se repete ao longo de toda a história e hoje continua atual. O problema que Paulo apresenta no capítulo 3, versículo 12 em diante. Paulo diz assim: tendo, pois, tal esperança. Que esperança? Ora, de sermos feitos e constituídos ministros de uma aliança, que é a aliança do Espírito, que é a aliança da vida, que é a aliança da justiça, que tem uma glória sobreexcelente e que é eterna e permanente. Tendo nós tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ou seja, nós somos ousados. Paulo diz, nós enquanto ministros de uma nova aliança, porque o sumo ministro é Cristo, mas os apóstolos do Cordeiro também são ministros, e depois dos apóstolos ainda há outros ministros, lógico que com graduações completamente diferentes, mas todos aqueles que atuam ministrando a nova aliança, são em certa medida ministros dessa aliança, e ele diz, servimos-nos de muita ousadia no falar. E para ele continuar o jogo de contrastes, ele tem que agora contrastar o quê? Os ministros da nova aliança com o ministro da antiga. Tem que haver esse contraste. Então o contraste está no versículo 12, quando diz, nós servimos-nos de muita ousadia no falar. E o versículo seguinte, e não somos como Moisés. Tem uma diferença entre Moisés e os ministros da nova aliança. Pastor, qual é a diferença? Moisés foi um grande homem. Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E verdade. Ora, se ele foi posto por ministro da lei, que era o ministério da morte e da condenação, ele fez bem o trabalho dele. Toda vez que ele dizia, olha as maldições, cuidado, estava cumprindo com o papel dele. Estava sendo fiel à sua dispensação, aquilo que Deus designou, ministro da morte, ministra morte, ministra condenação, ministra ameaça, vai ministrando, olha, cuidado com as pestes, cuidado com as pragas, cuidado com o demônio, vai tomando cuidado, isso é a antiga aliança. Paulo diz, e nós temos muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. O contraste está feito. Pastor, o que tem Moisés? Versículo 13, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Para quê? Para quê? Essa semana alguém me perguntou, pastor, você falou na mensagem passada que a gente não sabe ler. Por que a gente não sabe ler? Eu falei, porque você lê como quem come arroz e feijão sem mastigar. Você come a comida sem mastigar. Se perde muita coisa. Se perde o sabor, se perde a textura, se perde a beleza, se perde o prazer de comer. Comer é coisa que você tem que se sentar. Não pode estar de paletó, de gravata, de relógio. Tudo isso impede você de comer bem. Você tem que estar tranquilo, com tempo. Se bem que isso é uma coisa que não se tem hoje, né? Hoje em dia você come enforcado, com a gravata no pescoço, e tem 20 minutos para poder voltar para o expediente. Aí não tem jeito. Mas ler é você desfrutar do que está lendo, ler com paciência e enfatizar as palavras corretas. Algumas palavras dentro do texto é o que dá o sentido. O impulso da ideia está em algumas palavras dentro do texto. Algumas estão ali para encher o espaço, encher o sentido. Mas tem outras que dão o significado, que chama a sua atenção. E não somos como Moisés. Nós não somos, há um contraste. Que punha véu sobre a face, para quê? Em outras palavras, é como que dissesse, vocês sabiam que Moisés colocava véu sobre a face? Ah, sabia, quando ele subia no... E sabiam por quê? Está aqui, versículo 7, ó.
para que os filhos de Israel, ou melhor, porque os filhos de Israel não podiam olhar no brilho, que era muito grande. É verdade, isso é uma resposta. Mas tem um outro motivo. Qual é o outro motivo? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que, tem um propósito, os filhos de Israel não atentassem que aquela glória não era tão gloriosa assim. Ele colocava véu sobre a face para o povo de Israel não perceber, não atentar que aquela glória era passageira. Havia um engodo nesse véu. Eu não estou julgando Moisés, eu estou interpretando o texto paulino. Paulino trouxe essa revelação. Havia um engodo, não no véu em si, mas no propósito. Moisés talvez pensasse assim, eu fico imaginando Moisés antes do primeiro véu. Moisés com aquela glória andando no meio do povo. Puxa vida, o povo saiu lá do Egito, agora estava no deserto. Olha, a vida de deserto, rapaz, é complicada porque não tem estrutura, na hora de dormir é complicado, não tem comida suficiente, não tem comida abundante como tinha no Egito, diversidade, é tudo complicado, cheio de rebelião, tem cobra, tem vento, tem tudo, é uma vida difícil. Para segurar o povo é difícil, no deserto é difícil, segurar no Egito é fácil, agora segurar o povo na linha, no deserto é difícil. Moisés então, vendo que de vez em quando perdia para cá, perdia, autoridade meio desequilibrada, ele pensou bem, a minha saída é essa glória. O povo gosta de coisa espetacular. O povo gosta de alguma coisa para que eles se prendam ali e fiquem cativos. Moisés desceu do monte a primeira vez, eu fico imaginando aquela glória, o povo assustado, olhava, tirava o rosto. Gente, que homem de Deus, homem maravilhoso, Deus está com ele, é isso mesmo, vamos ficar por aqui, vamos obedecê-lo, tal, e ele feliz. Daqui a pouco uma criança de longe, criança é um problema, né? Já dizia Guimarães Rosa que os bêbados, as crianças e os loucos são as únicas pessoas sóbrias do mundo. São as pessoas mais claras, são os bêbados, os loucos e as crianças. Porque eles estão em si mesmos. Porque se você não está bêbado, você está usando máscaras. Por isso que bêbado é enjoado, porque ele é ele mesmo. O bêbado é o seguinte, ele está falando bobagem, é porque ele é essa bobagem aí, ó. Porque passou a pinga dele, ele volta para o mundo da sociedade, das máscaras. Não posso falar essa palavra. Quando bebe, fala todas elas e mais outras, e ri, zomba. É assim ou não é? Sim ou não? Ele está sóbrio. A criança também. A criança está preocupada com etiqueta, com nada, né? A criança fala qualquer coisa na frente de todo mundo. E o pai, menino, não fala uma coisa dessa. Ele, fala sim. Fala a verdade. E o louco, você já sabe, né? O louco está em perfeito juízo. É o único que enxerga as coisas como são, porque não tem compromisso com as máscaras sociais, nenhuma. Aí imagina lá Moisés e uma criança de longe olhando, aí puxa a saia da mãe. Ei, olha lá a glória do rosto de Moisés. O que tem? Menino, não olha, vai queimar as vistas. Não, olha lá para a senhora ver. O que foi, menino? Não pode. Olha para você ver. Está acabando. Eu fiquei imaginando uma criança falando, está acabando. E Moisés ouviu, desconfiado, foi lá. Ixi, está acabando de verdade. Tem que dar um jeito de esconder isso aqui. Se o povo descobrir que esta minha glória é passageira, onde vai ficar a moral do indivíduo? Esse é o raciocínio. Ninguém esconderia uma glória dos outros se essa glória não fosse desvanecente. Esconde-se a desvanecência por qual motivo? Por que não dizer, pessoal, olha, meu rosto brilha, olha, está brilhando, essa é a glória de Deus. Mas entendam, essa glória está acabando. Vocês têm que saber que essa glória está se acabando, para que vocês entendam que este ministério no qual nós estamos, do qual sou ministro, também é temporal. Mas não, leia na sua Bíblia, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face,
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Você que está em casa, olhe para mim. Sentidos embotados. Olha o tema da mensagem: o véu de Moisés, a vidência, a visão de Paulo. Lembra do texto que eu comecei inicialmente essa mensagem? Jesus advertindo: caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão? Sabe qual é o problema de quando a nossa luz é treva? Você sabe o que acontece quando um indivíduo crente, 30 anos de crente, já foi diácono, presbítero, vai subindo. Quanto mais tem cargo, quanto mais tem notoriedade dentro daquela assembleia, daquela comunidade, quanto mais vínculos, mais responsabilidades, mais ele vai ficando importante lá dentro. Isso é uma complicação. Quando não se sabe que a glória do Antigo Testamento era passageira, quando não se tem um discernimento que com Cristo instaura-se uma nova aliança, quando não se sabe disso, quando se quer colocar o vinho novo, que é Cristo, no odre velho do antigo, quando se quer colocar o tecido novo para remendar uma veste velha, sabe o que acontece? Os sentidos se embotam. Sabe o que é embotar o sentido? Os sentidos. Embotar a percepção é quando você tem olhos e não vê. Você lê e não enxerga. Faz exegese, não entende. Ah, eu entendo, mas caso a luz, entendimento que há em ti, sejam trevas. O problema é que, quando os sentidos estão embotados, você acha que você sabe. Pastor, mas pode ser o caso que os seus sentidos estejam embotados. Mas vamos desembotar então os sentidos aqui. Olhe na sua Bíblia. E não somos como Moisés. Então vamos ler como está escrito. Não somos. Quem são esses nós aqui? Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Os ministros da nova aliança, em primeira instância, os apóstolos do Cordeiro. Nós, apóstolos, ministros do Novo Testamento, não somos como Moisés. Não queira trazer Moisés para ser ministro conosco, a não ser que ele se converta. Ah, pastor, Moisés tem que se converter? Olha a blasfêmia. Sim, tem que se converter da lei para Cristo. Vocês vão ver isso aqui no texto, calma. Mas os sentidos deles, então nós temos um nós não somos como Moisés. E tem o eles aqui são os filhos de Israel. E qual era a situação dos filhos de Israel? Enganados por não perceberem a terminação daquilo que se desvanecia, por não perceberem que a glória do Antigo Testamento era passageira, por não compreenderem o aspecto temporal, o aspecto exterior, o aspecto da condenação, da tentativa de mostrar ao homem o que ele é do Antigo Testamento, por não entenderem esse valor do Antigo Testamento, nessa proposição, os sentidos se embotaram, sem percepção, sem discernimento, mas os sentidos deles se embotaram, pois, ele vai explicar por que se embotou, até os dias de hoje. Até os dias de hoje é do tempo que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, naquele tempo. E eu coloquei que isso é um velho problema, no tempo de Paulo, que é atual até hoje. Então esse até os dias de hoje pode ser compreendido claramente, sem deturpação do texto, como os dias de hoje, século 21, ano 2020, mais precisamente 24 de maio de 2020, domingo. Mas os sentidos deles se embotaram,
pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando eles leem o Antigo Testamento, eles leem com o mesmo véu. O véu permanece. Ou seja, eles leem com um véu sobre o rosto. Eles veem sem perceber que aquilo acabou. Estão lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esdras, sem entender que acabou. E não somente não entendem que acabou, mas também não entendem as histórias do ponto de vista da revelação. Por isso pregam até hoje um Deus mau, perverso, tirano, cruel, matador de crianças, matador de velhos, de virgens, genocida, barganhador, injusto, quando se lê o Antigo Testamento, que manda os filhos de Israel, usando esta palavra, roubarem os bens dos outros. Entrem e roubem. O mesmo que diz, não roubarás. Quando lê o Antigo Testamento, estão lendo com um véu sobre a face. Pastor, mas é possível ler o Antigo sem véu? Sim. No dia que nós nos convertermos a Cristo e nos identificarmos como servos de Cristo, discípulos de Cristo, somente dele, das suas palavras, do seu evangelho, da sua expressão. Aí quando você voltar com esse olhar de Cristo e ler o Antigo, você vai ler sem véu, tudo ficará muito claro para você. Não vai ter problema, porque você não vai querer trazer nada de lá para cá. Você vai entender que tudo o que está ali escrito tem uma forma escrita, porque é uma forma antropomórfica, usada porque a escritura passa pelos homens. Você vai entender que todas aquelas coisas que falam da lei eram um ministério que tinha por propósito apenas mostrar para o homem: ó, se você for por aí, olha o resultado, é você mesmo, são seus caminhos. Você não dá conta, que tal você reconhecer que não dá conta e passar para o lado de cá? Vem para o lado de Cristo. Por isso diz ainda no versículo 14: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Aí esse texto me parece um pouco difícil de entender, não sei se vocês conseguem entendê-lo claramente. Eu precisaria de uma outra versão para poder entender esse texto, porque quando se lê aqui, nesse texto, o mesmo véu permanece. Se diz que o mesmo véu permanece, se diz que o véu permanece, porque se diz em seguida, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido? Afinal, ele permanece ou está removido? Qual dos dois? Olha o que diz a versão corrigida da Bíblia Sagrada. Capítulo 3, versículo 14. Diz com essas palavras aqui, ó: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se, ou seja, não levantou. O mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento. Ou seja, quando eles estudam o Velho Testamento, o mesmo véu se encontra. O véu que impedia o povo de perceber a temporalidade, a fugacidade do Antigo, está lá impedindo que eles vejam que aquilo acabou. O mesmo véu permanece, não é? Ou o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido não foi o véu, foi o Velho Testamento. E Cristo, é claro, quando diz, eu sei que vão dizer: pastor, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim destruir ou abrogar a lei e os profetas. Eu precisaria de mais uma hora para explicar esse texto, mas noutra ocasião prometo esclarecê-lo. Mas veja, olha o que diz a Escritura: porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu continua, permanece. Pastor, eu quero tirar esse véu do meu coração. Pastor, o que é esse véu? O véu são os seus sentidos embotados.
Entenda o significado. O véu são os seus sentidos. É a luz que há em ti, que é trevas. Os seus sentidos embotados, insensíveis, que não percebem mais. Você quer saber quem foi que embotou teus sentidos? Foram os ministros da antiga aliança, que por toda a sua vida de crente, nas igrejas por onde você passou, você ouviu todos os dias, todos os cultos, maldição, maldição e maldição. Você por quantos anos foi ameaçado com as maldições do Antigo Testamento? Com os gafanhotos de Malaquias capítulo 3. Com tantas promessas falsas que você tem que ser cabeça e não cauda. Com promessa disso, daquilo outro, tudo nas páginas do Antigo. Quantos anos você passou sem ouvir uma mensagem fundamentada nas cartas do Novo Testamento? Tudo antigo, tudo antigo. Hoje é a história de José, amanhã é a história de Jacó, depois é a história de Sansão, depois é a história de Napoleão. Napoleão não tem. Gideão, Sansão. Esse ministério da antiga aliança, que é um ministério que fabrica sentidos embotados, ou que embota os sentidos, para você não perceber. Hoje, quando você fala uma coisa do Novo Testamento, os crentes falam assim: mas gente, de onde vem essa revelação? As pessoas estão espantadas com as revelações do Novo Testamento, como se fossem novas, no sentido do tempo. Não! Sabe por que não percebemos? Porque os sentidos estão embotados. Pastor, eu quero desembotar meus sentidos. Eu quero tirar esse véu. O que eu faço? Lê na sua Bíblia o que você faz. Capítulo 3, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é removido. Você quer ter o véu removido? Quer ter a cura dos seus sentidos e você vê claramente? Converta-se ao Senhor. Ah, mas eu me converti tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não, no contexto é converter-se do Velho para o Novo Testamento. Converter-se de Moisés a Cristo. O próprio Cristo disse para os fariseus da ocasião, dizendo: vocês são discípulos de Moisés. Você tem que deixar de ser discípulo de Moisés e ser discípulo de Cristo. Você não deve ouvir Moisés. Pronto, falei. Esse pastor é um louco. Esse pastor está blasfemando. Eu blasfemando? Você quer a prova que você não quer ouvir Moisés? Se você me chama de blasfemo por dizer que você não deve ouvir Moisés, então chame de blasfemo aquele que disse isso e que dele eu tomei tais palavras. Estava Jesus no Monte da Transfiguração. Foi glorificado na frente de Pedro, Tiago e João. Lhe apareceram Moisés e Elias. O que eu estou dizendo está em Mateus 17 e Lucas capítulo 9. Leia os dois textos correlatos. Quando Pedro viu Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento lado a lado com Cristo, o Novo Testamento, Pedro falou: maravilha. Olha as palavras de Pedro: bom é estarmos aqui, não tem coisa melhor. Remendo de pano novo na veste velha. Coisa boa é vinho novo que é Cristo. No odre velho, Moisés e Elias, todo mundo reunido. Aí Pedro falou: gente, nós temos que dar um jeito de manter essa conexão, essa continuidade, essa miscigenação. Vamos juntar tudo. E ele teve uma ideia. Pedro era homem de ideias extraordinárias. Todas as ideias extraordinárias de Pedro eram diabólicas. As ideias. Pedro também era homem de muitas revelações. As revelações eram de Deus, mas as ideias eram de Pedro. Olha a ideia de Pedro: Senhor, eu tenho uma ideia. Para aí. Jesus estava conversando com Moisés e Elias, né? Moisés explicando para o Cristo: olha, eu sou testemunha de ti. Tudo o que diz a teu respeito se cumprirá agora na tua vida. E Elias e eu, representando os profetas,
Estou aqui para testemunhar como uma comprovação de que a tua existência e o teu ministério é o cumprimento do que os profetas disseram. Aí vem Pedro se meter na conversa dos três. Ei, para. Jesus, vai por mim, Jesus. Ideia extraordinária, ó. Ideia. Jesus não pensa, Moisés não pensa, Elias não pensa, Pedro pensa. Jesus, eu tive uma ideia extraordinária. Façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra Elias. Vamos ficar aqui para sempre, reunidos. A eclésia vetero-neotestamentária. O texto de Mateus diz assim: falava Pedro ainda. Ou seja, Pedro estava ainda desenvolvendo os seus argumentos para convencer a Cristo de fazer as 3 tendas, quando a voz vinda do céu o interrompe, dizendo, a voz interrompe como assim: Pedro, cala a boca, para de falar bobagem. Você só fala bobagem, Pedro. Você só não fala bobagem quando você recebe a revelação que eu, o Pai, te dou. Mas das tuas ideias, Pedro, não sai nada. Pedro, cala. Falava Pedro ainda, quando a voz do céu disse: este, não diz estes. Este Pedro, este aqui, ó, como que uma deixis, apontando para o meio, lá em Cristo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meu prazer está neste. Quando eu disse semana passada que temos que aprender a ler, este aqui é um exemplo. Quando diz, este é o meu filho, no qual encontra-se o meu prazer, você tem que ler pelo não dito e pelo subentendido também. Quando diz, este é o filho amado, no qual está o meu prazer, é o mesmo que dizer, Pedro, o meu prazer e o meu amor não estão na lei dos profetas. Porque este exclui aqueles. Este não inclui aqueles. Este é somente o filho. Inclusive está no singular, para que nenhum exegeta, ou que seja, nenhum exegeta, queira dizer que incluía os outros. Este é o meu filho amado, onde, em quem está o meu prazer. Toma, Pedro. Aí a voz encerra dizendo, Pedro, a ele ouvi. Pedro, dura vai ser a sua vida daqui para frente, porque você deve se converter ao Senhor e deverá ouvir o Senhor. Não é para ouvir a Moisés e os profetas, a ele, ao filho amado, ouvi. Esse mesmo relato em Lucas diz, dizendo isto, desapareceram Moisés e Elias, e viu-se somente o Senhor. Então, quando desaparece o Antigo Testamento, representado por Moisés e Elias, e você vê somente o Senhor, e se propõe a ouvir somente o Senhor, o véu é retirado. Os sentidos são curados. Somente aí. Enquanto se permanecer esse véu, você não pode experimentar salvação de Deus. Isso é grave. Mas também não sou eu que estou dizendo. Paulo vai dizer que a salvação, ela se opera em nós num processo que ele chama de glória em glória. Ele diz que esse crescimento de glória em glória, que é a experiência da salvação, só acontece com o rosto desvendado. Se o seu rosto está com um véu, se os sentidos estão embotados,
Se você está tomado e permeado do Antigo Testamento, não consegue se desvencilhar daquele ministério, se você carrega-o consigo até hoje, você não está experimentando o processo de salvação absolutamente. Porque só é transformado de glória em glória quem contempla o Senhor. Só contempla o Senhor quem se converte a Ele. E só se converte ao Senhor, ou ao converter-se ao Senhor, o véu do Antigo Testamento é removido completamente. Em suma, este ministério é discípulo de Cristo. Amém? Nós seguimos o Cristo de Deus, o seu Evangelho, suas palavras, e mais ninguém. E os próprios ministros da Nova Aliança, que são homens de grande reputação na igreja, nós os ouvimos na medida e na proporção, porque nós só ouvimos Cristo, Ele é. Mas os ministros da Nova Aliança, nós só os ouvimos na medida e na proporção que o seu falar fala exclusivamente Cristo. Tudo que excede Cristo é descartável. Este é o ministério de Volta à Palavra apresentado para vocês. Tá bom?